Vocês lembram que nós comentamos que tem o espírito, que é tudo que a gente tem, o que eu sinto, é o espírito que sente, é o espírito que pensa. E o espírito, para se manifestar no plano espiritual, ele precisa de um corpo. Qual que é que corpo é esse? Perispírito. É o perispírito. Tá? Perispírito é um corpo que faz parte do espírito. Ele nunca vai ficar sem esse corpo. O que vai acontecer é que, com a evolução, esse corpo vai ficando cada vez mais leve, mais complexo, por causa da evolução, mas mais leve, porque vai ter menos densidade da própria matéria ali, do fluido cósmico universal. Eu aproveito, eu vou falando e vou lembrando algumas coisas para vocês. Por exemplo, eu falei fluido cósmico universal, que seria a matéria básica do universo. É desse fluido cósmico universal, do prana, é que todos os demais materiais, fluidos, energias, corpos, se formam. Tá? Então, até esse púlpito aqui de madeira, lógico que ele tem uma estrutura, né? Mas essa estrutura, se a gente for abrindo lá os átomos e por dentro dos átomos, nós vamos ver que essa matéria básica aqui é constituída desse fluido cósmico universal modificado. Lembra que eu falei? Tem matéria, tem espírito, os dois elementos universais. E Deus. Né? A gente fala que o espírito é uma centelha divina e, consequentemente, nós temos o potencial divino dentro de nós. Então, cada experiência que a gente faz, que a gente vive, nós estamos desabrochando cada vez mais. Né? É como se Deus estivesse aparecendo cada vez mais dentro da gente. Até lembrei daquela expressão, sois deuses, porque nós temos o Deus em potencial dentro de nós. Olha que bacana. Então, ali já tem um espírito devidamente preparado para esse fenômeno, né, do reencarne. Então, é como um astronauta, só que ele vem para a Terra. Ele está preparado. E aí recebe aquele óvulo, né, com o espermatozoide, primeiros dias, e aí começa o milagre da vida aqui na Terra. Então, esse corpo físico nosso começa a se unir cada vez mais com o perispírito desse espírito. Aí nós falamos, gente, é molécula a molécula, é órgão a órgão. Tá? Aí você olha lá, o feto com algumas semanas já tem o cérebro formado, já tem os olhinhos aí formados, ele está como que preenchendo um modelo. Tá? E como é que esse corpo físico se une ao perispírito? Tem as células, né? E também nós temos o que nós chamamos os centros de força. Na realidade, são inúmeros centros de força. Eu vou passar depois para vocês um vídeo que mostra, acho que é muito interessante, mostra os centros de força, a complexidade que eles são. Tá? Mas nós vamos falar mais de uma forma mais simples para vocês agora. Nós temos uma ligação principal do perispírito. Quando eu falo perispírito, o perispírito está ligado ao espírito, né? Então, essa ligação, na verdade, é o espírito que, através do perispírito, se une ao corpo físico. Então, existe um cordão. É um cordão, dizem, prateado. É aquele cordão que vocês já viram em figuras aqui, que quando o médium está
dormindo e o seu corpo espiritual, seu espírito, né, se desdobra, fica uma linha branca, uma cordinha branca ligada ao corpo, ao espírito e ao corpo. A morte se dá não quando o perispírito se separa do corpo. A morte se dá quando esse cordão é rompido. Então, à noite, sonhando, a gente pode ter um desdobramento e podemos ir lá para o Japão, para a Austrália. E esse fio, né, prata, ele estica e vai até lá. Aí, de repente, alguém entra no quarto e bate a porta. A gente retorna com uma velocidade tão grande e se encaixa novamente no corpo físico. E dá a impressão que a gente caiu num buraco. Vocês já tiveram essa sensação? Ai, a impressão que eu caí. É aquele impacto, aquele retorno rápido do espírito. Quando eu falo espírito, lembro, o espírito está junto, hein? Tá? É um retorno rápido para o corpo físico. Tá? E aí ele começa a se encaixar novamente, como se fossem tomadas, né? Que são chakras. Então, nós temos vários chakras, inclusive tem chakras na mão, e a literatura diz que temos chakras até fora do corpo físico, fazendo esse contato, né? Mas para nós vai interessar esse chakra principal aqui, como é que ele chama, gente? Coronário. Tá? Esse chakra é o chakra principal que, com a nossa evolução espiritual, ele vai se iluminando, vai aumentando, vai ficando cada vez mais importante para a nossa ligação com Deus, para a nossa ligação com a espiritualidade superior. Então, esse chakra realmente é muito importante. Tá? Pois nós temos esse daqui. Qual que é esse daqui? O frontal. Na apostila, no livro Pastas e Radiações, nós temos uma explicaçãozinha do chakra frontal. É o terceiro olho ou ágina. Ele está localizado no centro da nossa testa, logo acima do nariz e entre as sobrancelhas. Então, é esse chakra aqui que os hindus, né, chamam desse terceiro olho que nós temos. Então, ele é um chakra que está muito ligado aos nossos pensamentos, está muito ligado isso aí, legal. O meu está tão pequenininho aqui que não dá para ver. É verdade, minúsculos. Tá. Então, são esses daí. Tem o chakra frontal, depois nós temos aí na altura do coração, é o chakra cardíaco. Tá? Tá como cardíaco. Isso aí põe na folha seguinte, um pouquinho da apresentação. Isso. Cardíaco, ele dirige a emotividade e o centro energético, sentimentos, emoções, afetos, compaixão. Sabe aquela tristeza que às vezes a gente tem? Melancolia? Sim. A dor aqui, saudade. A gente sente aqui, não sente? A gente sente aqui. Angústia. Um dos trabalhos que a gente faz aqui nos passes, né, para algumas pessoas, é fazer essa limpeza aqui mental, limpando realmente essa área do chakra, né, do centro de força. O nome aportuguesado, mais correto, é centro de força. Chakra está ligado mais às religiões orientais, né? Mas tudo bem, entendemos a mesma forma. Então, nós fazemos uma limpeza
tirando aquelas formas, pensamentos, limpando realmente essa área da mente. A gente deve fazer isso no nosso lar. Você vai tomar um banho em casa, mentaliza essa limpeza, limpando os seus pensamentos. Uma luz da cor amarela pode ajudar nessa queima dessas vibrações mais pesadas. E aqui também o rosa claro, você pode mentalizar, fazendo uma limpeza nessa energia. Quando acontece isso, que nós estamos assim com aquela emoção muito negativa, esse chakra, ele diminui a capacidade de troca de fluidos com o perispírito e com o espírito. É como se fosse uma tomada com filtros. Então, se eu estou muito carregado aqui com tristeza, gente, eu estou deixando de absorver os fluidos que estão vindo para mim. Né? Então, os chakras são trocas. E quando nós estamos trocando esses fluidos, os chakras, eles giram e emitem uma luz. E tem luz determinada para cada um deles. Tá? Existem alguns trabalhos espirituais, alguns centros, que fazem a reativação desses centros de força de forma artificial, com as mãos, usando magnetismo. Tá? Nós não fazemos isso. Tá? Nós não forçamos essa condição. Tá? Deixamos que o médium trabalhe naturalmente, sem forçarmos essa abertura dos chakras. Então, falei do coronário, do frontal, do cardíaco. E tem um chakra muito importante, que ele não está aí, é o gástrico. Volta um pouquinho. Figura, por favor. Tá. É o gástrico. Ele está aí nesse laranja, não, isso. Seria um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Aí ele não fala do... O gástrico, ele é um chakra que tem energia nele. Tá? Os espíritos obsessores, eles procuram pegar energia que passa aqui pela ponte aqui, né? Você imagina, todos os nossos neurônios aqui que se comunicam com todas as nossas células, né? Músculos, etc., eles passam por essa região. Então, aqui tem muita energia passando. Às vezes você pode falar assim, eu estou sentindo um peso aqui. Pode ser. Pode ser um irmãozinho que está realmente tirando a sua energia dali. E também, aqui tem muita energia da própria alimentação. E esse chakra, ele é importante para o restabelecimento da nossa energia toda, e também o esplênico. O esplênico, ele fica na altura do nosso baço. O baço é como se fosse um reservatório, o baço é um reservatório de sangue. É uma esponja que tem um reservatório de sangue. E esse centro de força é um centro que ajuda na captação desses fluidos, do fluido universal. O gástrico está aqui. Ele é ligado ao plexo solar, regula a digestão e a absorção de alimentos. É o responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo. Em desequilíbrio, o chakra do plexo solar pode acarretar uma série de consequências físicas e emocionais, e também ligado à impulsividade, à agressividade. É um chakra ainda muito ligado à parte material. Nós podemos falar em chakras que são chakras superiores, né? Do cardíaco. Tem o laríngeo, né? Que eu não comentei. O laríngeo ali está mostrando, fica aqui na altura da nossa laringe mesmo, tá? Ele não está só aqui na frente, ele pega toda essa região. Como de resto, os chakras todos, né? Tem a parte de trás da frente. Ele está muito ligado à fala, principalmente. Os médiuns da psicofonia se utilizam muito desse chakra. Ele controla a respiração e a fonação.
comunicação também espiritual. E ele também tem influência na audição mediúnica, tá? Essa apresentação mais detalhada, que ela está mostrando em partes aqui, eu vou passar para todos os alunos, a partir de amanhã, tá? O genésico, gente, é um chakra que está ligado à parte sexual, à parte da reprodução. Ele guia a modelagem de novas formas, veja, é importante, né? O estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Em desequilíbrio, utiliza energia sexual para finalidades menos dignas. Então, nós temos possibilidade desse chakra estar bem equilibrado, tá? Uma conduta elevada, que a sexualidade ela é extremamente importante, desde que ela seja utilizada de forma equilibrada, mas, por outro lado, as pessoas mais apegadas às sensações, né? Ao prazer, lembra que eu falei que tem espíritos e espíritos, tem encarnados e desencarnados. Desencarnados que ainda estão muito apegados às sensações, aos vícios, ao sexo, ao abuso, realmente, eles ainda têm essa energia muito destrutiva, muito forte dentro dele. Tá? E, finalmente, o básico, que está bem nessa região do cóccix, essa pontinha, né, na nossa coluna, e fazendo uma interligação com o períneo, né, que é bem na parte da baixo, né, do cóccix, é a região da base da coluna. Ele capta e distribui energia primária que vem do centro da Terra, o Kundalini. Então, esse daqui é o chakra, o básico de mais baixa vibração, tá? Nós utilizamos tanto a energia, nós temos diversas fontes de energia para o nosso equilíbrio. Uma delas, você acha que você pode tirar já? Pode. Tá? Uma delas é a dos alimentos. Tá? Uma delas é, nós precisamos nos alimentar. Ele tem lá as vitaminas. Então, o alimento é uma fonte de energia vital para a gente. Nós temos esse fluido cósmico universal, que nós estamos continuamente absorvendo, alguns mais, outros menos. Tá? Tem pessoas que têm uma facilidade de absorver, essa energia vem e ela equilibra todo o nosso organismo. Outras pessoas não conseguem. Por quê? Porque esses chakras, como eu falei, na parte emocional, pensamentos negativos, as pessoas ficam mais doentes. A imunidade cai. Tá? As bactérias e vírus que nós temos aos montes dentro de nós acabam se aproveitando disso. Então, daí você já tira a conclusão da importância da gente buscar o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Tá claro? Fabiana, tudo bem? Não cheguei na parte complicada ainda, né? A parte mais complicada é a parte que fala do sistema nervoso, que aí ele mistura espiritualidade com biologia. E pega muitos detalhes. Isso daí talvez eu fale na parte do curso de mediunidade, tá? Um pouquinho mais de detalhes para vocês conhecerem. Então, esse chakra básico, ele pega também energia que vem do centro da Terra. Ela é chamada aquela energia, ele fala assim, aquele fogo serpentino. É um dos nomes. O outro nome é Kundalini. Ela vem como que assim, numa espiral, né? Isso não importa para nós, mas importa que nós temos que estar recebendo essa energia. Essa energia que vem pelo básico, ela vai atravessando todos os chakras, né? Então, veja a importância de a gente estar dando essa passagem, nenhum chakra bloqueado. E também de cima vem o fluido universal,
que nós também estamos recebendo. E no passe, que nós vamos chegar mais para frente, em outras aulas, quando eu estou abrindo meus braços assim, não é... Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Eu tenho que atrair esse fluido cósmico universal. Não é simplesmente levantar os braços. Eu atraio, eu sinto minha mão brilhando, sabe? E me carrego com esse fluido, e a minha mão esquerda ela fica fechada, e a direita impõe sobre o coronário do assistido. Certo? E quando eu levanto as mãos num passe de limpeza, por exemplo, e eu estou jogando aqui, a minha mente está fazendo isso. Minha mão é só para guiar minha mente. Eu estou manipulando esses fluidos. Contra o quê? Contra esse corpo energético do assistido. Então, é um choque. E, às vezes, o assistido vem com envolvimentos espirituais, e quanto mais iluminada essa energia, melhor vai ser o resultado do passe de limpeza que nós estamos dando. Tá? Mais detalhes para frente. Então, alguma pergunta daí? Você estava com alguma dúvida aí, Débora? Eu não. Não? Você não estava conseguindo ler, é isso? No octômetro, não. O cóccix. É um foco de pesquisa. Mas o Lucas. Eu acho que Já viu? Cóccix é a ponta do rabinho. é o que sobrou. cresceu. É o que sobrou do rabinho. Tá bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre a doença, né? Isso também vai estar na apresentação, eu vou passar para vocês. A doença é um desequilíbrio das células que acarreta uma alteração na tonalidade vibratória do órgão e que pode resultar os sintomas, né, em outro órgão. Causas do desequilíbrio: excessos em geral, alimentação, bebidas, drogas, ela altera o metabolismo e o corpo reage. Muitas pessoas que vêm tomar o passe aqui podem vir com um desequilíbrio desse tipo. Então, assim, adianta tomar o passe e a pessoa não mudar nada do seu comportamento? Não adianta. Tá? Se a pessoa está desequilibrada, está doente, por causa de seus vícios, comportamentos nocivos, a gente dá o passe. Mas, paralelamente, no encontro fraterno, nós temos que orientá-la. Tá? Quer dizer, você se envenena durante o dia e vem tomar o passe à noite, se envenena durante o dia e vem tomar o passe à noite, não vai resolver. Tá? Os sentimentos, emoções e pensamentos. Nosso corpo, ele reage aos diversos sentimentos e suas emoções. Então, eu coloco assim, estados de ansiedade. Quem tem muita ansiedade aqui? Alguém tem? Tem. Tem. E vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. E não adianta eu falar, dar uma bela de uma preleção aqui, para falar para vocês os males que a ansiedade causa em nós, como se não passe de mágica, porque vocês estão sabendo desses males, não vão ser mais ansiosos. Então, é um processo isso daí. Né? Essa característica das pessoas de serem ansiosas não nasceu, ela não absorveu isso nessa vida. Já nasce com ela. Às vezes aumenta um pouquinho em função dos pais, né, que podem introjetar muitas preocupações, medos, etc. Né? Mas faz parte da gente. Faz parte, às vezes, o nosso perfeccionismo. Alguém é perfeccionista aqui, gosta de fazer tudo certinho, não pode errar, né? Você vai fazer um trabalho, tem que ter tudo certo, então você fica ansioso para que tudo dê certo. Você repassa diversas vezes.
Vai fazer uma apresentação, você repassa, e fica tenso na hora de fazer a apresentação. Tá? Então, fica no estado realmente de ansiedade. Quando é eventual, a ansiedade até que é boa. A ansiedade é uma energia que dá para a gente tomar ação, sabe? Mas quando ela é normal na gente, normal quer dizer, em diversas situações, eu sou um cara ansioso, eu fico tenso, eu planejo 1000 vezes, eu quero que dê certo. Isso me faz mal. Isso gera uma química em nós, dentro de nós, que é venenosa para o nosso cérebro, não só para o cérebro, para os nossos vasos sanguíneos também. Eles endurecem, eles têm uma série de problemas que, ao longo do tempo, e a gente às vezes vai perceber, quando você está nos seus 50 anos, 55, 60, começa a fazer os exames e dá os resultados que você não esperava. Mas aí você vai lembrar, mas a minha vida inteira eu fui assim. Tá? Tem pessoas tão ansiosas que causam problemas quase que imediatos com a pele, por exemplo. Cabelo que cai. Porque tem a psoríase, né? Não é. A psoríase, ela piora muito a parte nervosa. Mas eu teve uma época que eu tinha uma falha de barba aqui. E causada por ansiedade. Um colega meu, ele ficou careca numa região, o cabelo caiu por causa de ansiedade. Sabe? Tem toda uma explicação técnica por que isso ocorre. Então, não é legal. Né? A ansiedade é uma das causas, né, do nosso equilíbrio, do nosso desequilíbrio. Então, precisamos fazer alguma coisa para trabalhar. Leituras, terapia. Ele deu um dia após o outro. Mas, veja, isso tem que estar na nossa cabeça, tem que estar na geladeira escrito assim, sabe? Você vai abrir, pegar para tomar alguma coisa, está lá escrito. Cuidado. Hoje deu para fazer isso. E não ficar imaginando o futuro, porque dá tantas voltas, muda tanta coisa, sofre uma coisa que de repente mudou tudo. O medo é terrível, o medo. O medo de errar, o medo de sair e não dar certo, sabe? Ou então, o nosso egocentrismo, minha vida acabou assim, acabou. O cara, mas vai lá, faz alguma coisa. Mas por quê? Deixa eu ficar aqui. Muitas vezes é o medo das pessoas, tá? Um monte de coisa pode causar isso, né? Mas o medo é terrível, ele traz... chega ao ponto, quando é mais exagerado, a pessoa tem uma síndrome de pânico. Está cheio de gente assim. Está muito cheio de gente assim. Muita gente. Vai lá no psiquiatra, começa a tomar remédio. Né? Hoje já existem tratamentos que não dependem tanto desses medicamentos, né? E teve uma época, no século passado, que era a pílula da felicidade, o Prozac. O Prozac, as pessoas que eram depressivas, chamavam de pílula da felicidade. Hoje tem um monte de remédios, né, desse estilo, mas alguns acabam sendo usados de forma assim exagerada, né? Então, a raiva acaba contigo. A raiva fecha esse chakra gástrico, principalmente. Se você é um indivíduo que está com muita raiva, essa região aqui do cardíaco e do gástrico está comprometida. Aqui a energia não flui. Consequentemente, o seu sistema metabólico não está mais natural. Tá? E trazendo aí as doenças. A cura. Todo processo de cura busca restabelecer o equilíbrio.
Alguns tratando o sintoma e outros buscando também a origem da doença. Então, existem muitos processos de cura, né? Tem alopatia. A homeopatia agora está num ataque, sofrendo um ataque, não sabemos o que vai acontecer. A acupuntura, tá? Os passos, a cromoterapia, a psicoterapia, são processos aí de cura. Eu coloquei aqui no quadro, tem uma figurinha mais no fim, que é essa daqui, tá vendo? Essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Aí, à direita, né, desse slide, está o espírito em verde, acho que todos veem em verde aí, né, que é essa do meio, são as células do corpo espiritual, que é o perispírito. Então, espírito e corpo espiritual estão juntinhos. Aí está desenhado, está representado separado, tá? Então, nós estamos, o espírito ele está influenciando através dos seus sentimentos. Se eles são negativos, eles alteram a vibração natural desse órgão do perispírito, tá? Esse verde. Então, se o espírito está negativo, a sua vibração está passando para esse órgão, pelo tecido do perispírito. Vocês percebem isso? Quem está nervoso? Quem está com raiva? É o espírito. Ele tem um sentimento. Eu estou repisando esses conceitos para vocês. Tá? Então, o espírito, de repente, ele está com raiva. Aquela vibração que ele está emitindo, inclusive, tem cor. É uma cor normalmente escura. Um vermelho mais carregado. Vermelho com marrom. Sabe? São cores mais energéticas, com energia mais escura. Na hora que ele está assim, as células do corpo perispiritual estão reagindo a essa vibração. E quem está junto com essa célula encarnada, né? É o corpo físico, que essa cor de pele aí, tá? São as células do corpo físico. Então, eu coloquei 3 células do corpo perispiritual, que está juntinho, né? Quando encarnado, com o corpo físico. Então, a célula está vibrando negativamente do corpo perispiritual. E o corpo físico está lá junto. E acaba vibrando do mesmo jeito. Interessante isso. Que, às vezes, um médium de evidência, ele vê uma pessoa e percebe que aquela pessoa está com uma doença, com problema no estômago. Mas a pessoa fala assim, não, mas não tem nada. Eu fui fazer um exame, não apareceu nada. Não apareceu ainda, né? Porque a doença está no corpo perispiritual. E com o tempo, se aquela vibração negativa continua, sabe? É aquela água mole, né? Em pedra dura, até que dura. A célula do corpo físico vai também pegando a mesma vibração. Então, essa é uma doença que vem de dentro para fora. É uma doença do espírito que está passando para o corpo físico. Então, o corpo físico apresentou doença porque a pessoa tem um sentimento ruim, desequilibrado, não tem uma inteligência emocional, sofre com qualquer coisinha, a baixa autoestima, falta de confiança em si. Então, com o tempo, esse tipo de personalidade da pessoa vai vibrando negativamente dentro dela, afetando inicialmente o corpo perispiritual, que vai ficando doente, e com o tempo afeta
Um câncer, vamos falar de um câncer. Tem muita gente que nasce sem uma propensão a ter um câncer. O pessoal chega, olha, tem às vezes o próprio DNA já traz alguma informação, né? Agora, tem muita gente que nasce com uma propensão a ter um câncer. E ela sabe disso antes de nascer. Olha, cuide dos seus sentimentos. Tá? Cuide dos seus sentimentos. Uma pessoa que não tem a propensão, ela vai fumar. Não tem gente que fuma até uns 105 anos fumando, e o cara não teve um câncer, porque ele não tinha essa propensão a ter o câncer. Mas ele está afetando as suas células do corpo físico. Tá? E a do corpo físico ele afetou, certamente a do perispírito está super afetada. Quando ele desencarnar, o que vai acontecer? Ele volta ao plano espiritual com seu corpo perispiritual doente. Tá? Não foi Deus que castigou. Ele que estragou o corpo dele. Aí ele vai chegar no plano espiritual e vai ver que, nossa, vai ser difícil ele resolver aquilo. Tá? No plano espiritual pode ter ajuda. Aí, cara, depende de cada caso. E ele, numa outra encarnação, ele renasce. Com o quê? Com um problema. Já desde criancinha, tem problemas respiratórios, tem diversos problemas. Essa é a história. Aí, nessa encarnação, ele não quer nem ver o cigarro por perto. Na pessoa que tem bronquite, que tem asma, que tem o quê? Só se for um suicida mesmo, né? Mesma coisa com o fígado, que acontece a mesma coisa. Então, são doenças, gente, que eu estou falando, que vêm do sentimento do espírito. É a reforma íntima, nós não falamos de reforma íntima. É difícil mudar, mas vamos mudando a casca, por enquanto. Vamos, aí tira uma casquinha, aí a outra aparece. Tiramos uma, a outra aparece, e assim vai. Esse é um trabalho, diria, quase eterno, né? Para a gente fazer a autoobservação. A gente se observar e falar assim, eu quero melhorar, vou ter perseverança. Tá? E não é nada, é gostoso fazer isso. Cada vez que você... Se falou em maledicência, né? A maledicência pode ser um vício, quando ela foi adquirida do ambiente social em que a pessoa viveu. Isso pode acontecer. Se convive com pessoas maledicentes, como cigarro, né? Ah, não, cigarrinho aqui. É vício. O vício é mais superficial, é fácil você tirar. Mas quando a maledicência ela ocorre porque ela está dentro da gente, a inveja, por exemplo, né? Você, às vezes, não suporta que aquela pessoa tem sucesso, então você vai achar alguma coisinha para falar daquela pessoa. Então, já é um comportamento relativo, acho que pode tirar isso daí já, de um defeito, né? De um defeito que nós nascemos com ele, como orgulho, vaidade, ciúmes, egocentrismo, etc. Então, tendo essa consciência, nós vamos melhorando. Tem um exemplo familiar aí, acho que eu não vou dar, mas por diversas vezes eu já falei com pessoas que estavam passando por um problema, e estavam se sentindo assim, vítimas de uma determinada situação injusta para a pessoa. E essa pessoa sofrendo. Tá? Isso pode ser o nosso caso. De repente, você acaba ficando melindrado, sabe? Uma pessoa melindrosa é uma pessoa muito sensível, às vezes está relacionado com autoestima muito baixa, qualquer coisinha,
né? Sempre alguém está precisando bater nas costas, assim. Não, não, vai lá, tá bom. Ah, tem pessoas que precisam disso, outras não precisam disso. Aí aconteceu de alguém tomar algumas atitudes que causaram um melindre. Então, por diversas vezes, com muitas pessoas, né, eu tive a oportunidade de conversar para essa pessoa ver esse problema de uma forma diferente. Olhar o problema de uma forma diferente. Que a outra pessoa, ela é assim. Nós não vamos mudar a outra pessoa. Às vezes não está nem querendo, às vezes é por ignorância, por não sei o que, tal. A pessoa começa a ver o problema de uma forma diferente. E ela, que estava sofrendo e precisando de remédio para se equilibrar, de repente a própria pessoa cai em si, sabe? Puxa vida, é verdade. Eu não preciso sofrer com isso, não. Não preciso estar sofrendo porque uma pessoa falou alguma coisa que me ofendeu. O problema é a pessoa. O problema é a pessoa, Mas para chegar nisso, por exemplo, eu falo no meu caso, por bastante anos de terapia, porque a gente se confunde, acho que na formação da infância, você tem influências da família, a sua mãe, a sua irmã, parece que é tudo misturado. E um dos grandes ensinamentos da terapia é você distinguir isso é você, isso é sua mãe, isso é tirar de você pessoas que não são você. Está tudo lá dentro, misturado, o que é difícil pra caramba. Então, isso que a gente tem sobre não é fácil. A terapia ela é importante. A participação em palestras, pode dizer. Mas, às vezes, é bom ouvir mais profissionais, né, a respeito disso. Tá? Mas é um trabalho a ser realizado. Então, essas pessoas que, às vezes, ficam muito melindradas, sofrem, elas estão o quê? Estão se fechando para esses fluidos que estão passando. A acupuntura, ela... as agulhinhas, trabalham com esses meridianos de energia, né? Então, o que ela faz? Com essas agulhinhas, nesses meridianos, ela ativa, coloca energia, ou tira energia. Às vezes o problema é energia, excesso, às vezes é falta de energia. Tá? Então, a acupuntura, essa medicina, né, milenar, aí, há muito tempo percebeu isso. Só que não cura. É mais ou menos como um remédio, só que é melhor do que o remédio. Já é um avanço. Tá? Mas a cura definitiva está na mudança. Tá? Mente, coração, seus sentimentos. Aí tem que mudar. Então, é um exercício contínuo do autoaprimoramento. Tá? Tem um interesse em se melhorar. E cada vez que você se sentir dessa forma, cada vez que você ficar com raiva, cada vez que você tiver um momento de desequilíbrio, pensa. Não toma nenhuma decisão. Vai tomar um banho. Vai tomar banho, vai tomar banho. Passa em água, pede ajuda. Tá? Mas não sempre espírita. Nessa hora o passe ajuda. Nessa hora, o passe, ele dispersa essas energias. Mas também não é uma cura. Né? O passe não vai curar a pessoa se ela não mudar. Tá? Então, quase que em todos os problemas, a solução está na gente. Vocês concordam, meninas aí de cima? Sim. Concorda, Flávia? Sim, E é fácil, Flávia? não, com certeza. Não, né? Mas a gente tem que ir pelo caminho, não é isso? E você tem mudado um pouquinho?
Tenho sim, tenho. Tem. Eu acho que você mudou bastante, Flávio. Oi? Eu acho que você mudou bastante. Ah, então que bom. Eu Eu, fico contente de observar, de perceber, de saber como você percebe. Eh, eu tenho tentado realmente melhorar, né, para fazer tudo sempre um aprendizado, não é verdade? a gente vai, nessa caminhada, a gente vai dar umas tropeçadas. Sabe? É normal. Mas o que não pode é a gente ficar lá, se lamentando, achando que a gente Sim, é vítima da situação. sim, É levantar novamente e continuar. E aí vai um pouco, não é a fé, aquela fé religiosa, eu acredito, né? É uma fé raciocinada. Primeiro, saber que tudo passa, tudo é passageiro. Tá? A dor passa, a super alegria, a felicidade, a finança também, ela passa. Então, a gente precisa entender esses momentos, essas trocas. Tá? E, com o tempo, os nossos picos e vales vão sendo cada vez menor essa distância, sinal que a gente está evoluindo. Tá? Tem, acho que está na parte final do livro lá, o Caindo em Si, é um capítulo que fala da serenidade. A serenidade é uma conquista do espírito. Pessoas que conseguem manter a serenidade, apesar da bomba que está caindo lá, da bomba que está caindo aqui. Tá? Então, aconteceu, gente, pensa, o que eu posso fazer? Adianta eu ficar tenso, nervoso? Piora. Quando a gente está tenso e nervoso, o nosso cérebro está recebendo uma carga de energia tão grande. E a gente fica tão confuso, às vezes dá até tontura, e a gente não consegue pensar e raciocinar direito. Então, a melhor decisão, o melhor momento da decisão é o momento em que você está equilibrado. E quanto mais frequente esse momento, mais serenos nós estaremos. Isso é evolução. Todos nós temos que conquistar isso. Aqui eu coloquei também, nesses charts aqui, a finalidade do espiritismo, né? A educação das pessoas com relação à importância da vida como aprendizado do espírito. Talvez seja a principal lição que o espiritismo pode dar. Segundo, esclarece que o espírito é eterno. Não é bom isso? Né? Eu acho que eu comentei com vocês na semana passada, que o Papa, não lembro de novo o nome do Papa, ele cortou alguns pontos do Evangelho e falava realmente, porque até eu precisava me certificar disso que estou falando, ele falava assim, não, se as pessoas acreditarem na reencarnação, elas não vão ter um motivo de medo para pagar o dízimo da igreja. Não é verdade? Tá? Então, às vezes, você tem que dar medo no seu fiel para que ele venha ao centro, para que ele vá para a igreja, senão você vai para o inferno. Espera um pouquinho, e a reencarnação? Não, a reencarnação não existe. Então, para nós que acreditamos e temos, hoje existem provas, né, da reencarnação, é uma maravilha, mas a gente não deve postergar as nossas ações, não. Tem que tomar agora. As sucessivas encarnações, né, do Espiritismo, a importância para a alma na prática do bem, a questão da lei do progresso e da lei de ação e reação, e pela dor ou pelo amor, o espírito sempre evolui. Olha as lições que o Espiritismo nos dá. E o Espiritismo tem a missão de curar as pessoas? Curar. Através da evolução? Hã? Através da evolução? Através dos passos. Não, através da evolução. Ah, tá. Então,
sem, lógico, eu não posso criticar nenhum trabalho que os centros fazem, mas existem realmente muitos centros, não só espíritas, mas muitos centros religiosos, que acham que o milagre, que a cura é o principal daquela casa. Existem muitas curas fantásticas que ocorrem no Espiritismo, sim, como em outros lugares também, até nos nossos lares, desde que a gente esteja aberto à ajuda da espiritualidade. Mas o Espiritismo não tem essa função. Vou trazer aqui um médium de cura para encher essa casa aqui. Né? Já foi meu sonho. Honestamente, não sei, ele até pode ser importante para trazer as pessoas em busca da cura, mas o que elas levam daqui, que é? É o conhecimento. Certo? Aí tem a grande finalidade. Ele vem para a cura, né? Mas, na realidade, ele teve conhecimento. Ele vem em desequilíbrio, toma um passe, se for permitido pelos espíritos, ele vai se reequilibrar. Né? E aí ele vai poder estudar um pouquinho. Por quê? Isso aconteceu comigo já, falei várias vezes. Eu procurei o centro para não alguém. Como aconteceu uma coisa muito especial comigo, me chamou tanto a atenção, para mim foi um chamado mesmo, sabe? Que eu passei a estudar o Espiritismo, profundamente, para achar, puxa vida, é milagre isso, o que é? Aí, com a ajuda do André Luiz, principalmente, nos livros dele, eu pude conhecer muito esse mecanismo, né, da cura. Então, a cura do corpo deve ser encarada como uma questão importante, mas secundária na doutrina. Né? Não é o objetivo principal. O passe é fundamental para o assistido, desde que seja acompanhado de iniciativas que busquem a reforma interior do ser. Existem também moléstias que são curáveis e que não são curáveis. Então, jamais a gente deve dizer para alguém que vem aqui, não, seu problema vai ser resolvido. Não temos como isso. Existem doenças que fazem parte de um plano reencarnatório da pessoa. Existem doenças que foram originadas numa encarnação passada. E nós não sabemos disso. Às vezes, nem os espíritos sabem disso, só um espírito mais elevado sabe daquele programa, né, que aquela pessoa tem. Então, o que nós podemos fazer é fazer a nossa parte, dar o nosso amor, orientar a pessoa, mas jamais falar assim, eu tenho certeza, aquele centro lá é muito bom, vai lá, porque tem fulano, não sei o quê, vai passe, então você... Né? Você pode fazer, você vai se sentir bem. Se o centro é bom, vai se sentir bem. Tá? Mas não que vai ser curado. Okay? Nós temos os fluidos, diferenças dos fluidos, né? Temos os fluidos bons, temos os fluidos que são mais densos, contaminados. Né? É como uma água límpida, pura, tá? E a outra água vem do esgoto. Então, e talvez seja essa distância, ou até mais, uma água carregada de bons minerais e a outra carregada de doenças. Nossos fluidos podem ser assim. Os espíritos superiores vão trazer bons fluidos, aquilo que emanam deles. O tratamento espiritual pelo passe, o passe é uma transmissão de fluidos do encarnado, são os nossos fluidos, precisam estar bons. Tá? Não somos perfeitos. Mas, gente,
alimentação, pensamentos. Se você não está bem, não vai entrar na cama para dar o passe. Você não vai estar bem. Você chutou o gatinho, ficou com raiva dele, não dá passe, você não está bem. Imagina, né? Só mima. Só mima, né? Só mima. Só mima. Tá? Então, tem diversos tipos. Tem fluidos que são viscosos. O passe que nós damos, volta o passe, nós passamos a mão assim, ó, de contato. Esse é um passe que você mentaliza a limpeza dos fluidos e, simultaneamente, a orientação dos fluidos no seu corpo. Onde eu passo a mão aqui, onde eu passo a mão aqui. Isso aí, em outra aula, nós vamos... Mas o meu objetivo dessa aula é falar realmente dessa transmissão do espírito para o corpo físico. Eu não falei do outro lado, né? Eu não falei do outro lado. Por exemplo, os vícios, a direção é outra. Os vícios, eles vêm de fora. Por exemplo, estou fumando e a fumaça do cigarro está no meu pulmão, com nicotina e aquelas centenas de venenos que vem junto. E eu fumo, e as células do nosso pulmão, elas começam a ficar impregnadas e uma vibração delas muito baixa. E como tem célula do pulmão com a célula do pulmão do perispírito que estão juntas, agora a força é contrária. Agora é o corpo físico que está atuando naquela célula do perispírito. E o perispírito vai ficando doente, curação dos vícios, principalmente, das drogas. Então, tem os dois sentidos. Tá? Todos esses desequilíbrios, de dentro para fora, de fora para dentro, eles podem ser curados de diversas formas e curados ou amenizados de diversas formas, e incluímos aí os passes, tá? Os passes, depois nós vamos falar um pouquinho mais de cada um, como é que eles podem afetar o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Tá? Alguma pergunta, gente? Nós vamos falar, já falando, né, dos passos magnéticos, são fluidos doados pelos passistas. Então, nós temos o magnetismo. Quando nós passamos a mão assim, nós estamos manipulando a parte magnética do assistido. Juntamente com o magnetismo, nós temos um fluido que se chama ectoplasma. Esse ectoplasma também é uma mudança desse fluido cósmico universal. Ele é muito denso e alguns médiuns têm alta quantidade. Eles conseguem usar esse ectoplasma para efeitos físicos, para cirurgias, tá? Mas na Câmara de Passes, todos os passistas têm emissão desse ectoplasma. Então, o passista está dando a sua vibração de amor, está dando o seu magnetismo, está doando o seu ectoplasma, e o espírito, através do passista, está doando o seu fluido espiritual, que é um fluido ainda mais sutil do que o fluido do passista. Então, tudo isso está indo para o assistido. E se ele estiver pensando na comida de amanhã, ele não vai receber nada. Tá? Mas se ele estiver concentrado, receptivo, ele vai receber muito. Se ele tiver uma orientação de que algo ele precisa mudar na vida dele, ele pode se curar. Tá?
Enfim, é isso. Essa aula no curso que eu dei para vocês, eu dei 2 aulas, porque acho que não, eu quis falar muito, né? Mas eu estou agora passando material para vocês, vai ficar gravado aqui, né? Para a posteridade, e as orientações de leitura para vocês.